Seja bem-vindo a mais um Norte à Lupa, desta feita para analisarmos a 23ª jornada que decorreu este domingo, ou seja, o fim de semana passado, com a realização dos 8 encontros a começarem todos às 3 da tarde, e como habitualmente o Norte Futebol cobriu as partidas de futebol, não às 8, apenas 7, isto porque a equipa do Norte Futebol, à semelhança dos nossos restantes colegas da comunicação social, fomos impedidos, literalmente impedidos, de recolher imagens do jogo entre o Desportivo de Chaves e o Varzim, no Estádio Municipal de Chaves, pelo Conselho de Administração do Grupo Desportivo de Chaves. Vá-se lá saber porquê. Enfim, 23ª jornada à lupa, no seu Norte à Lupa Resumos, começa já aqui e com a tabela de resultados, então, desta ronda, que, como disse, começou no domingo com esse Chaves 0, Varzim 0, Tirsense 1, Amarante 1, Infesta 0, Boa Vista 4, Faf 1, Gondomar 0, Ribeirão 2, Desportivo de Joana 1, Limianos 1, Famalicão 1, Mirandela 3, Vila Verdense 0 e Padroense 1, Vizela 2. A tabela não teve grandes mexidas em termos classificativos, mas os resultados motivaram mexidas, nomeadamente no topo da classificação. O Mirandela cimentou a sua posição ao vencer em casa por 3-0. O Desportivo de Chaves escorregou perante o Varzim em casa ao empatar a 0 e o Ribeirão chegou-se à frente, empatando igualmente com o Desportivo de Chaves, mercê da vitória por 2-1. Onde não houve alterações foi precisamente nos 3 últimos classificados, mantendo-se o Joane na antepenúltima posição, o Infesta no penúltimo lugar e o Padroense em último. Padroense, que ainda reagiu à desvantagem perante a equipa do Vizela, mas algo tardiamente. Quanto ao Infesta, nada mais haveria a fazer ante um Boa Vista com veia goleadora e verdadeiramente inspirado nesta tarde de domingo. Vamos precisamente começar pelo jogo que o Norte Futebol transmitiu em direto no passado domingo. Em direto do patrão da Légua foi o Padroense 1, Vizela 2, jogo que vamos analisar já de seguida. Jogo disputado no estádio do Padroense, no Padrão da Légua, entre as equipas do Padroense e do Vizela. Padroense com os olhos postos apenas nos pontos, que tanta falta fazem, é o lanterna vermelha desta Zona Norte, e o Vizela a não tirar os olhos dos 3 primeiros, o Mirandela, o Desportivo de Chaves e o Ribeirão. Pontapé de saída na partida no Padrão da Légua para a equipa da casa, que desde cedo carregou no acelerador em busca dos 3 pontos, dos tão desejados 3 pontos. E carburou o seu jogo maioritariamente pela direita, como acontece neste primeiro lance, cruzamento, onde nem o avançado do Padroense, nem o defesa do Vizela chegam à bola. Vizela que respondia e pelo lado esquerdo o primeiro remate para aquele que seria o primeiro golo da equipa minhota. Cruzamento na esquerda do extremo vizelense e em plena grande área, remate em arco de cabeça do jogador do Vizela para o primeiro golo do desafio e para a equipa do Vizela, que assim se adiantava no marcador. No entanto, o Padroense de José Ferreirinha não baixava os braços. Cruzamento e o jogador do Padroense aqui a não fazer melhor do que atirar ao lado. A equipa do Vizela respondia sempre que podia e aqui uma desmarcação perfeita que o jogador do Vizela engendrou. Não soube aproveitar para fazer o 2-0. Padroense está sempre pelo lado direito, a cruzar para o interior da área e um remate aqui a não surtir efeito para a baliza do Vizela. Mais uma vez pelo lado direito, mais um cruzamento, mais do mesmo. Remate para uma excelente intervenção do guarda-redes vizelense a evitar o gol do empate. Gol do empate que haveria de vir mais lá para a frente, não sem antes que o guarda-redes do Vizela intervisse de forma tão categórica, evitando esse golo que iria aparecer mais tarde ou mais cedo. Saíamos para o intervalo com o Padroense a perder por
1-0. José Ferreirinha, ao intervalo, tinha muito que fazer e dizer aos seus jogadores. Há alguns acertos que haveria a fazer e é um facto que ele percebeu isso no final dos primeiros 45 minutos e procedeu de imediato a 2 alterações para o início da segunda parte. Pontapé de saída do Vizela, mas foi justamente à equipa do Padroense que pertenceu a primeira oportunidade que deu o golo aos da casa. Uma bola vinda da direita, um remate aparentemente fraco do jogador do Padroense e o guarda-redes do Vizela a ficar mal na fotografia, conforme se vê na repetição, a bola a passar-lhe por baixo e a anichar-se no canto inferior direito da sua baliza. Cruzamento e aqui o jogador do Padroense a chegar ligeiramente atrasado para a emenda. Livre em posição frontal à baliza do Padroense, cruzamento para a área e um remate sobre a barra transversal da baliza à guarda de Marco. Do canto também iria surgir uma jogada que iria dar em nada. Bola perdida pelo fundo da linha. Padroense voltava à carga, desmarcação pelo lado direito, remate cruzado e o golo da equipa da casa. No entanto, o árbitro, de forma perentória, a invalidar o lance por indicação do seu auxiliar, por pertenço fora de jogo do jogador do Padroense, algo duvidoso, dado que estaria em linha com a equipa do Vizela. Vizela, que ainda assim só defendia, o Padroense criava umas atrás das outras e em contra-ataque o Vizela vai chegar precisamente a um lance que vai dar o 2-0. É precisamente nesta jogada, remate cruzado e o golo da equipa do Vizela. 2-0, aliás 2-1 sobre a equipa do Padroense, um resultado que de justo não tinha nada. Injusto só mesmo para quem não viu os festejos dos jogadores da equipa minhota por alcançarem a vantagem novamente no marcador. O Vizela estava como queria, os 3 pontos eram importantes na perseguição direta ao Ribeirão Soccer Champions, ao Desportivo de Chaves e ao Sport Clube de Mirandela. O jogo terminava logo de seguida, vitória do Vizela por 2-1 no Padrão da Légua. Quem não se deixou surpreender foi o líder Mirandela. A equipa de Vítor Maçãs recebeu e bateu por 3-0 a equipa do Vilaverdense num jogo conseguido pela equipa do treinador Vítor Maçãs e onde Leandro esteve em destaque ao voltar a marcar, ainda que um golo para a equipa transmontana. O Mirandela cimentou assim a sua posição como líder da classificação, aumentando para 4 pontos a diferença pontual para o Desportivo de Chaves, que agora tem a companhia do Ribeirão. Ribeirão que recebeu no passado o Desportivo de Joane e venceu por 2-1. Já em Ponta de Lima, o Famalicão e o Limianos não foram além de um empate a 1 bola, que terá comprometido as aspirações da equipa de Ponta de Lima. Estes são os 3 jogos que vamos ver já de seguida aí no seu ecrã. A cidade de Mirandela a postos para receber mais um jogo da sua equipa. Desta feita, a recepção à equipa do Distrito de Braga, o Vilaverdense Futebol Clube. Alguns quilómetros que de distância separam estas 2 cidades, mas o que é facto é que isso não é impeditivo para a afluência de público ao estádio do Mirandela para assistir a esta partida de futebol que teve 3 golos. Escolha de campo por parte dos capitães do Mirandela e do Vilaverdense, cumpria-se antes do jogo 1 minuto de silêncio e o pontapé de saída a pertencer à equipa da casa, que desde logo mostrou ao que vinha. E aqui o primeiro remate de Lucas João a passar chegado ao poste esquerdo da baliza do guarda-redes Miguel, do Vilaverdense. Vilaverdense que tentava responder, mas era ao Mirandela que cabia a primeira oportunidade do jogo e o primeiro golo. Leandro a aproveitar, a desmarcar-se muito bem no eixo do seu ataque, a fugir à marcação do central e de pé esquerdo, já em desequilíbrio, a empurrar a bola para o desamparado guarda-redes Miguel ficar a ver. 1-0 para a equipa do Mirandela, os festejos junto a Vítor Maçãs no banco de suplentes do Mirandela. O Vilaverdense respondia e aqui a perder-se um lance que poderia ter levado mais perigo à baliza de Rui Nereu. Vilaverdense é mais um lance e aqui mais um lance perdido nas mãos do Rui Nereu, com bola já fora das 4 linhas. Era assim que o Vilaverdense respondia, mas o Mirandela não desistia. Aqui, o jogador do Mirandela a ultrapassar após um mau atraso do jogador do Vilaverdense e a não desperdiçar Lucas João para fazer o seu primeiro golo nesta partida, o 2-0
do Mirandela. Aí está a desmarcação, a ultrapassagem ao guarda-redes Miguel e de pé direito a empurrar a bola para o fundo da baliza. 2-0 para a equipa do Mirandela, que batia assim o Vilaverdense no final da primeira parte. Segunda parte que começava com o pontapé de saída dos homens de Vila Verde, que nesta segunda parte já justificavam um golo vilaverdense, que veio carregar no acelerador para o início deste segundo tempo em busca do golo que lhe fugia na primeira parte. Um primeiro remate à figura de Rui Nereu, que agarra a bola. Mirandela respondia e criava perigo na grande área, e aqui um remate fraco ao lado do poste esquerdo da baliza de Miguel. Livre cobrado com o pé esquerdo e bola ao lado do poste esquerdo da baliza de Miguel. Passava o perigo para a baliza do Vilaverdense, Miguel a tocar ainda na bola. Mirandela que insistia, cruzamentos para a área e aqui um remate para o golo do Mirandela, mas que foi prontamente invalidado pelo árbitro da partida. Vilaverdense respondia com um ataque fervoroso, no entanto Rui Nereu estava lá para as encomendas e ia evitando o golo do Vilaverdense. Quem não estava de modas era o Mirandela. Aqui um lance que poderia ter merecido castigo máximo por parte do árbitro da partida e uma grande defesa de Miguel num remate após excelente trabalho no interior da grande área. Mais um lance do Mirandela, mais uma boa intervenção de Miguel a afastar a punhos para fora da grande área. Vilaverdense respondia em contra-ataque pelo lado esquerdo, cruzamento para o interior da área, mas mais um lance que se perdia nas barbas do guarda-redes Rui Nereu do Mirandela. Jogada do lado esquerdo e aqui falhanço inacreditável de Leandro frente ao guardião vilaverdense. A equipa de Vila Verde a responder com um remate de fora da área, mas à figura de Rui Nereu, que tranquilamente agarra o esférico. Mais um livre, mais um remate violentíssimo e mais um lance perdido, bola para fora. Mirandela a responder às investidas da equipa do Vilaverdense, bola na área e agora Lucas João com um grande golo a não desperdiçar a oportunidade de ampliar a margem do Mirandela. Aí está, a entrar na grande área e perante Miguel não teve dificuldade em colocar a bola para o canto contrário, enganando assim o guarda-redes do Vilaverdense. 3-0, resultado final a favor do Mirandela. Estádio do Passal na Vila de Ribeirão, Famalicão, para receber este jogo entre as equipas do Ribeirão e do Desportivo de Joana. Ribeirão que estava proibido de perder para não descolar do Chaves e aproximar-se ao Mirandela, na expectativa de uma derrota da equipa de Vítor Massás. Estádio bem composto e o pontapé de saída a pertencer à equipa da casa, que desde cedo mostrou que quem queria mandar no jogo eram os da casa. Ainda assim, o Joana não permitia grandes veleidades e sempre que podia acercava-se da baliza do guarda-redes ribeirense Pedro Albergaria. Mas nem por isso o Ribeirão tirava o pé do acelerador e Cerdeira, pelo lado esquerdo, dá mostras disso. Uma troca de bola à entrada da grande área, quase valeu o primeiro golo à equipa do Ribeirão. Jogada do lado direito e, mais uma vez, um lance a perder-se à boca da baliza do Joana, que sempre que podia investia no ataque e Pedro Albergaria atento a evitar aquele que poderia ser o primeiro golo da equipa do Joana. Carregava o Ribeirão pelo lado direito, bola para a entrada da área e mais um falhanço dos jogadores do Ribeirão. O 0-0 persistia em manter e aqui uma excelente jogada do lado direito da equipa do Joana, meter a bola na grande área e perante Pedro Albergaria não fez melhor do que falhar e não marcar o golo que poderia ter sido o 1-0 para o Joana. Excelente jogada do lado esquerdo, entrada da grande área e mais uma vez o remate a não levar a melhor direção com uma intervenção do jogador do guarda-redes do Joana, que sempre que podia evitava o pior para a sua baliza, embora o Ribeirão tentasse sempre atirar para o fundo das redes. Era praticamente o final da primeira parte e o 0-0 mantinha-se para a entrada dos segundos 45 minutos desta partida entre o Ribeirão e o Chaves. O pontapé de saída para os segundos 45 minutos seria dado pela equipa visitante, a equipa do Joana, mas era o Ribeirão quem entrava a mandar no jogo. Cruzamento para a grande área e o primeiro golo do desafio de cima para baixo, como mandam as regras do futebol, o cabeceamento do jogador do Ribeirão, inaugurando o marcador para delírio do banco de suplentes do técnico Daniel Ramos, como se vê na repetição.
de cima para baixo, o cabeceamento do jogador do Ribeirão inaugurando o marcador. Mais um livre e o segundo golo. Mais um grande golo da equipa do Ribeirão, aumentando a vantagem para 2-0. O Joana tinha de se aplicar muito para tentar levar de vencido este Ribeirão, mas a tarefa adivinhava-se difícil. Ainda assim, o Joana acreditava que podia e conseguiu. Jogada pelo miolo, desmarcação do homem mais adiantado, Pedro Albergaria a falhar infantilmente o corte deste lance e ainda assim Paulo Rola a tentar evitar o pior para a sua baliza, mas persistente o jogador do Joana a empurrá-la de carrinho e os dois jogadores a ficarem ligeiramente tocados. Era o golo da equipa do Joana que reduzia assim para 2-1. Na repetição, vê-se a excelente desmarcação e o falhanço do guarda-redes do Ribeirão a permitir que o Joana reduzisse para 2-1, praticamente no cair do pano, não sem antes que o Ribeirão tentasse ampliar a vantagem para 3-1. Era praticamente o final do desafio no estádio do Passal, com a vitória do Ribeirão por 2-1, ainda com um lance junto da baliza de Pedro Albergaria que não deu em nada. O árbitro apontava assim para o final do jogo no Passal. 2-1, vitória do Ribeirão. Jogo disputado no campo do Cruzeiro, em Ponta de Lima, completamente cheio para receber as equipas do Limianos e do Famalicão. Duas equipas separadas apenas por 3 pontos na tabela classificativa, com vantagem para os da casa, que ocupam o 5º lugar, e o Famalicão o 6º, respectivamente. Escolha de campo por parte dos dois capitães da equipa, o guarda-redes por parte da equipa do Limianos e o jogador de campo do Famalicão. Pontapé de saída num jogo que na primeira parte teve raros lances de perigo, mas com o Limianos a querer resolver cedo e a acercar-se da baliza do Famalicão, com um primeiro lance de perigo a que ninguém respondeu com a emenda necessária para a baliza. O Limianos continuava ao ataque e aqui um remate que poderia ter levado melhor direção. Ainda a insistência do Limianos, bola na área e a antecipação do guarda-redes Paiva do Famalicão. Pedia-se falta para castigo máximo em Ponta de Lima, mas como se vê, o guarda-redes toca apenas na bola. Remate perigoso de pé esquerdo do Famalicão sobre a barra da baliza do Limianos. Famalicão que carregava no acelerador e aqui quase causou frisson na grande área do Limianos, que no entanto não baixava os braços e também em contra-ataque criava algum perigo junto da baliza do Famalicão. Famalicão que teve o seu guarda-redes à prova por 2 ou 3 vezes na primeira parte e Paiva correspondeu. Final da primeira parte, 0-0 no marcador entre Limianos e Famalicão. Limianos que dava o pontapé de saída para a segunda parte, mas um Famalicão que recebeu da parte do treinador instruções para carregar e foi o que fez, chegando ao golo logo nos primeiros minutos da segunda parte, aos 3, livre cobrado para o interior da grande área, a amorti de cabeça e o remate certeiro do jogador do Famalicão para o fundo da baliza. Estava feito o primeiro golo da partida no campo do Cruzeiro, em Ponta de Lima, aos 3 minutos da segunda parte, 48 de jogo. 1-0, os festejos dos jogadores famalicenses junto à claque do Fama. Aqui, em grande destaque, o banco do Famalicão. No entanto, o Limianos nunca baixou os braços e veio para o ataque. Aqui, pedia-se falta para grande penalidade, mas o árbitro não foi em cantigas. Apenas a demonstrou com o cartão amarelo o jogador do Famalicão. Limianos que bate o livre e o golo. Certeiro o remate do jogador do Limianos para o fundo da baliza do guarda-redes Paiva do Famalicão, restabelecendo o empate no campo do Cruzeiro, em Ponta de Lima. 1-1 no marcador. As equipas voltavam à estaca 0 e o Famalicão voltava a criar perigo com o remate que ainda chega a bater na malha superior da baliza do guarda-redes de Ponta de Lima. Só dava Famalicão nesta altura do encontro e mais uma bola desperdiçada pelo ataque famalicense. No entanto, o Limianos não se deixava ludibriar e sempre que podia causava perigo. Aqui, Paiva a intervir e rapidamente a relançar o jogo, tendo em vista o jogador do Famalicão, que já se desmarcava, mas o lance acabou em nada. Também da parte do Limianos, a bola não levava a melhor direção e não se saía do empate a uma bola.
No entanto, as oportunidades sucediam-se. Mais uma para a equipa do Famalicão, mas de forma atrapalhada, e o guarda-redes limianos a chegar para as encomendas. Do outro lado, Paiva também tinha algum trabalho, o Limianos cruzava rasteiro e toda a gente falhou a emenda com a baliza praticamente escancarada. Poderia ter sido o segundo golo da equipa do Limianos. O Famalicão aqui, do lado direito, o setor preferencial do seu ataque, a cruzar em jeito de remate, mas nada a sair direito. 1-1 em Ponte de Lima, entre Limianos e Famalicão. A terminarmos com os três últimos resumos do Norte à Lupa, resumos da 23ª jornada de hoje, damos destaque ao empate a uma bola entre o Tirsense e o Amarante. Amarante que chega à igualdade quase no cair do pano no estádio Abel Alves de Figueiredo em Santo Tirso. O FAF também a vencer a equipa do Gondomar de José Alberto por 1-0 e, como dissemos anteriormente, no Parque de Jogos Manuel Ramos na Arroteia, em São Amédio e Festa, o Infesta a ser copiosamente batido pelo Boa Vista por 4-0. Vamos ver? Jogo no estádio Abel Alves de Figueiredo, em Santo Tirso, entre as equipas do Tirsense e Amarante. Tirsense situado a meio da tabela classificativa, o Amarante na segunda metade. O início do jogo para a equipa da casa, que desde logo tentava resolver a contenda a seu favor. A jogar maioritariamente pelo lado direito, cruzamento para a entrada da área, ali o passe para o isolamento do avançado do Tirsense, que desperdiça ante o guarda-redes do Amarante uma soberana oportunidade para inaugurar o marcador. Tirsense que continuava a carregar em busca do primeiro golo e aqui uma falta punida com o castigo máximo por parte do árbitro da partida ao assinalar o penalti, apontando para a marca da grande penalidade e admoestando o jogador do Amarante com o respectivo cartão amarelo. Chamada à conversão, o número 9 do Tirsense não falha. Atira, o guarda-redes do Amarante ainda adivinha o lance, mas o remate muito violento, ainda a bater no poste, a fazer anichar a bola no fundo da baliza, inaugurando o marcador em Santo Tirso para a equipa da casa. O Tirsense passava assim a vencer a equipa de Adalberto Ribeiro por 1-0. Tirsense que carregava agora sob o lado esquerdo, mais uma bola dividida, metida para o interior da área e o jogador do Tirsense a não fazer melhor do que isto, um remate sobre a barra. O Amarante respondia como podia e carburava o seu jogo mais pelo meio campo, aqui a tentar descongestionar para a esquerda, mas o árbitro a dar por terminada a primeira parte. Troca de palavras entre o jogador que cometera o penalti e o árbitro, provavelmente a pedir-lhe esclarecimentos, mas nada de novo. Segunda parte trazia um Tirsense ao ataque, a carburar o jogo pelo lado esquerdo, mas mais um lance que acabou em nada. O guarda-redes do Amarante a evitar o pior para a sua baliza. O jogador do Tirsense também não fizera melhor do que não acertar com a baliza. Ainda assim, o Tirsense não tirava o pé do acelerador e pelo lado esquerdo mais um remate e mais uma excelente intervenção do guarda-redes do Amarante. Mais do mesmo, mais Tirsense, mais do lado esquerdo, mais um remate que desta feita bate no corpo do jogador do Amarante e a defesa afasta imediatamente a bola da zona perigosa. Livre do lado direito do ataque do Amarante, bola para a entrada da área, mas este senhor que vemos na imagem, de pé esquerdo, a rematar fortíssimo, mas sobre a barra transversal da baliza do guarda-redes da equipa de Santo Tirso. Tirsense que respondia às investidas do Amarante e pelo lado esquerdo a cruzar, ninguém para a emenda. No entanto, a sobrar ainda para o lado direito o ataque do Tirsense, mais um cruzamento e mais um lance perdido. Pontapé de canto cobrado do lado direito do ataque do Amarante, que em contra-ataque respondia, e antecipação em cabeceamento do jogador do Amarante ao guarda-redes do Tirsense para o golo do empate. Restabelecido que estava o empate a uma bola. Portanto, a divisão de pontos em Santo Tirso a poucos minutos do final da partida por este homem que aqui vemos. Canto cobrado na direita, aí está na repetição, e antecipação do ponta de lança do Amarante ao guarda-redes do Tirsense. 3 minutos de aditamento concedia o árbitro do desafio no Abel Alves de Figueiredo, mas nada viria a alterar-se a não ser mais Tirsense. Mais do mesmo e mais uma vez o guarda-redes do Amarante a evitar o pior para a sua baliza. Estávamos praticamente no cair do pano.
o árbitro dava por terminado o desafio. Tirsense 1, Amarante 1. Jogo disputado no Estádio Municipal dos Desportos em Faf. O Faf recebia a equipa do Gondomar. Faf que também está situado na parte superior do meio da tabela. Gondomar mais cá para baixo. Pontapé de saída para a equipa visitante. Gondomar que desde logo tentou tomar as rédeas do jogo, como se vê esta desmarcação de Igor, e depois o guarda-redes do Faf a amarrar. Igor demorou muito tempo a rematar a baliza, mas o Gondomar não desistia e, de novo, Igor a rematar para uma excelente intervenção do guarda-redes da equipa da casa a evitar o pior para a sua baliza. Em resposta, o Faf a jogar pelo lado direito, cruzamento, e aí está o falhanço do jogador do Faf perante uma excelente intervenção de César. Livre cobrado à entrada da área sobre a barra por parte da equipa do Faf, que sempre com o pé no acelerador, sempre pelo lado esquerdo, e mais um lance perdido. O Gondomar respondia, colocava uma bola à entrada da área e Igor, mais uma vez, a protagonizar uma jogada de perigo, com excelente intervenção do guarda-redes do Faf a evitar o pior para a sua baliza. Era assim, praticamente, que se desenrolava o jogo. Excelente desmarcação do lado esquerdo da equipa do Gondomar, que à entrada da área não fez melhor do que isto, rematar sobre a barra transversal da baliza dos da casa. Era o final da primeira parte, ia-se para intervalo com um nulo no marcador entre o Faf e o Gondomar. Faf que na segunda parte iria dar o pontapé de saída e desde logo iria tomar conta das operações em busca do primeiro golo. Desmarcação excelente, mas o remate é que nem por isso. Fraco e à figura de César. O Faf tentava ainda e este remate de pé esquerdo demonstrava bem isso, com César em voo a evitar o pior para a sua baliza. Mas à terceira costumava-se dizer que era de vez e praticamente foi isso que aconteceu. Canto do lado esquerdo, falhança da defensiva e a emenda para o golo da equipa do Gondomar, aliás do Faf, perante os protestos dos jogadores do Gondomar. O que é facto é que o árbitro do desafio, excelentemente colocado e perentório, apontou para o centro do relevado. 1-0 para a equipa do Faf, que buscava a tranquilidade. Aqui, mais um remate descaído para o lado direito do jogador do Faf, mas a não levar a melhor direção. Luís Neves tentava o golo do empate, pé esquerdo, mas muito fraco à figura do guarda-redes do Faf, que jogou para a fotografia, atirando-se para o relevado. 1-0 para a equipa do Faf, era a vitória sobre a equipa do Gondomar. Jogo no Parque de Jogos Manuel Ramos em São Médio Infesta, entre as equipas do Infesta e do Boa Vista. No entanto, aqui fica o nosso pedido de desculpa pelas condições técnicas não serem as melhores. O nosso repórter de imagem não conseguiu fazer mais, também pelas condições não serem as melhores e pelo público não permitir um trabalho dessa ordem de natureza ao nosso repórter de imagem. Primeiro lance de jogo, primeiro golo do Boa Vista. Com alguma normalidade, os homens atrasados a chegarem ao golo. Na jogada praticamente seguinte, sai o 2-0 do Boa Vista, cruzamento para a entrada da área, cabeceamento, e o 2-0 da equipa do Boa Vista Futebol Clube para delírio dos seus jogadores junto aos colegas que se encontravam em exercício de aquecimento junto à linha lateral. Era assim o final da primeira parte, com o Boa Vista com 2 golos de vantagem sobre a equipa de José Manuel Ribeiro, o Futebol Clube de Infesta. Quanto à segunda parte, não traria nada de novo, mais do mesmo. Começa aqui o lance do terceiro golo, lançamento para a entrada da área, remate e o golo do Boa Vista. Era o 3-0 para a equipa comandada por Petit. Quanto ao lance do quarto golo, não dispomos de imagens devido à falta de civismo do público, que isso não nos permitiu ter as referidas imagens. Boa Vista a ganhar por 4-0 em São Médio Infesta. Como vimos, no topo da tabela nada se alterou, bem pelo contrário, apenas os pontos. O Mirandela cimentou assim o primeiro lugar com 46 pontos e beneficiou do empate do Desportivo de Chaves, que ainda assim mantém o segundo lugar agora ex aequo com o Desportivo de Ribeirão Soccer Champions, ambos a somarem 42 pontos. Vamos então ver a tabela classificativa, não sem antes voltarmos a frisar que o Norte Futebol só dispõe de imagens de 7 partidas, mercê do impedimento por parte do Desportivo de Chaves em que fossem recolhidas imagens do Municipal de Chaves. Agora sim, a tabela classificativa
com destaque para o aumento pontual da equipa do Mirandela de 43 para 46 pontos, 4 pontos de vantagem sobre o Desportivo de Chaves e o Grupo Desportivo Ribeirão Soccer Champions, empatados no segundo lugar com 42 pontos, em quarto o Vizela com 40, em quinto o Limianos com 38, Famalicão em sexto com 35, em sétimo o FAF com 32, oitavo o Boa Vista também com 32, em nono o Tirsense com 31, em décimo o Varzim com 28, em 11º o Vilaverdense com 26, 12º o Amarante com 25, em 13º o Gondomar com 24, 14º o Joana com 18, 15º o Infesta com 15 e 16º e último lugar o Lanterna Vermelha Padroense com 14 pontos. Padroense que este fim de semana que se segue tem uma difícil tarefa. Vai receber no Padrão da Légua a equipa do Desportivo de Chaves, que é a segunda classificada conforme vimos na tabela da classificação geral. Desportivo de Chaves que não pode perder mais pontos porque está já a 4 do líder Mirandela e tem o Ribeirão Soccer Champions empatado pontualmente. Portanto, é um jogo de vida ou morte, digamos assim, até porque também a equipa de José Ferreirinha, o padroense, está proibido de perder pontos. É o Lanterna Vermelha com 14 pontos e mais uma derrota para o padroense poderá significar o princípio do fim do padroense na segunda divisão, Zona Norte, e passar a vislumbrar-se a descida. E seguramente o padroense não é por aí que traça os seus objetivos. Quanto à próxima jornada, temos então alguns jogos que já vão poder permitir tirar algumas ilações quanto ao desenrolar a posteriori das 6 últimas jornadas e poderão já começar a definir algumas posições que poderão assumir alguns contornos de definitividade em termos de classificação final desta Zona Norte da 2ª Divisão. Assim, temos, e já vimos, este Padroense Desportivo de Chaves no estádio do Padroense Futebol Clube no Padrão da Légua. Temos também o Amarante Varzim, em Amarante. Boa Vista Tirsense no Bessa 21, jogo que o Norte Futebol irá transmitir em direto a partir das 3 da tarde do próximo domingo, como habitualmente lá vamos estar. Gondomar Infesta no estádio de São Miguel. Desportivo de Joana, FAF em Joana, no campo de Barreiros. No Municipal, 22 de junho, o Famalicão vai receber o Ribeirão Soccer Champions, um jogo a doer para as duas equipas. O Ribeirão, obviamente, não quererá deixar fugir o Desportivo de Chaves e o Mirandela. Vilaverdense, Limianos, em Vila Verde, no campo do Reguengo. E o Vizela, Mirandela, outro jogo que poderá tirar algumas ilações, quer para um lado, quer para o outro. É que se o Vizela não soma aqui os 3 pontos nesta recepção, a equipa do Mirandela poderá comprometer seriamente as suas aspirações quanto a uma eventual subida de divisão, e também o Mirandela, se não tiver os 3 pontos, poderá ainda assim manter o primeiro lugar, pelo menos durante uma semana, mesmo em caso de vitória quer do Chaves, quer do Ribeirão, mas as coisas poderão complicar-se um bocadinho mais. Motivos, portanto, mais do que suficientes para não perder a próxima edição do Norte à Lupa e também para não perder o direto do próximo fim de semana, em direto do Estádio do Bessa 21, na cidade do Porto, para acompanharmos todos juntos o Boa Vista Tirsense. Lá vou estar eu, António Oliveira, e toda a equipa do Norte Futebol para fazer chegar até si o que de melhor irá acontecer neste encontro, não sem antes, porém, dar conhecimento de tudo o que se passa nas outras 7 partidas que simultaneamente se realizam às 15 do dia de domingo. Quanto à tabela de melhores marcadores, aqui uma alteração no 2º e 3º lugar. Leandro mantém o primeiro lugar, marcou um golo na vitória do Mirandela o fim de semana passado. Tem agora 11 golos marcados, é ainda assim o líder da classificação. O segundo lugar é agora o jogador também do Mirandela, Lucas João, com 10 golos, e Wellington do Boa Vista, também com 10 golos, a assumir o 3º lugar, ultrapassando o cabo-verdiano Cuca, que mantém os 9 golos marcados, caindo assim para o 4º lugar da tabela de melhores marcadores. Quanto a si, espero por si já no próximo domingo
para o direto do Boa Vista Tirsense, no estádio do Bessa 21. E quanto ao Norte à Lupa Resumos, nós voltamos na próxima semana para lhe mostrar tudo o que se passou no fim de semana futebolístico na 2ª Divisão Nacional, Zona Norte. Em meu nome e em nome da equipa do Norte Futebol, despeço-me até ao próximo programa, se Deus quiseres. Continuação de uma muito boa tarde para si.